Olá, meus queridos irmãos da Sala do Discipulado da Segunda Igreja Batista de Paudalho. Eu estou aqui para mais uma lição, a lição de número 16 da nossa revista Começando a Vida Cristã. A lição de número 16 é a última lição da nossa revista e tem por título Como Construir Minha Vida Cristã. E nós vamos estar estudando hoje dois textos que nós encontramos no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, palavras do Senhor Jesus, que nos dão uma demonstração, uma indicação de como nós devemos construir a nossa vida cristã. Também o texto Guarde no Coração, que é o texto em destaque da nossa lição, que está na Epístola de Tiago, capítulo 1, e o verso 22, que nos diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago, capítulo 1 e o verso 22. Então, em toda a lição, a gente vai estar refletindo sobre isso. É importante conhecer a palavra de Deus para conhecer a vontade de Deus. Então, é claro que é ouvindo a palavra, meditando na palavra, que nós vamos ser conhecedores daquilo que é a vontade de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Mas nós precisamos buscar ocasião para pormos essa palavra em prática, para vivermos esta palavra. É o que nos ensina a Bíblia Sagrada. Então é assim que nós construímos a nossa vida cristã. Primeiramente, conhecendo a vontade de Deus, mas pondo em prática também a sua vontade. E os textos que nós vamos estar estudando com os irmãos é o texto de Mateus capítulo 7 e o verso 21 ao 23, que nos diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É claro que, para não vivermos iniquamente, para não vivermos no pecado, é necessário conhecermos a palavra de Deus, a vontade de Deus. Porque como vamos ser agradáveis a Deus se não conhecemos a sua palavra? No entanto, não basta somente conhecer, é preciso nós vivermos a palavra, praticarmos a palavra. E é por isso, meus irmãos, que o texto nos diz aqui que Jesus ele traz essa advertência quando ele condena as pessoas por dizerem Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade dele, não cumprem os seus mandamentos, aquilo que Jesus ele veio nos ensinar. Então, esta é a primeira grande lição. Nós precisamos sim conhecer, dar ouvidos à palavra, para conhecer aquilo que é a vontade de Deus, mas precisamos buscar ocasião para pormos esta palavra em prática. O outro texto é o que nós encontramos em Mateus também, aqui no mesmo capítulo, capítulo 7, só que vai dos versos 24 até o verso 29, que nos diz assim: Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Concluindo Jesus de proferir estas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Nesse texto aqui, Jesus ele passa a concluir aquele ensinamento que ele traz antes, quando ele diz: olha, vocês sabem dizer Senhor, Senhor, mas não fazem a minha vontade, não cumprem os meus ensinamentos. E aí Jesus ele passa a ensinar que o homem que vive por esses ensinamentos dele, põe em prática, é comparado a um homem prudente que soube edificar a sua casa, o seu lar, a sua vida sobre a rocha, que é o próprio Jesus e os seus mandamentos. No entanto, aquele que não soube fazer isso, ele é comparado a uma pessoa insensato, que não soube construir a sua casa com um bom alicerce. E o que é que vai acontecer? Quando as intempéries da vida chegarem, esta casa vai vir à ruína, porque ela não vai aguentar a chuva, ela não vai aguentar os ventos, ela não vai aguentar as intempéries, e a queda daquela casa ela vai ser grande. Então o que Jesus quer da gente é que nós aprendamos a ouvi-lo,
conheçamos a sua palavra, mas ao mesmo tempo que nós busquemos ocasião para viver, para praticar a sua palavra. Não adianta ser somente ouvinte, mas devemos ser praticantes da palavra. E é um perigo alguém tentar desenvolver a sua fé, a sua vida cristã, sem ser através do conhecimento da palavra e também pondo em prática esta palavra. Qualquer coisa diferente disto, a pessoa não vai ser bem-sucedido nesse desenvolvimento da sua vida cristã, porque não soube ouvir, não soube estar atento àquilo que era a vontade de Deus, não soube conhecer a vontade de Deus, mas a vida cristã, a fé cristã não só é intelecto, não só é você conhecer, ou você saber, ou você ter um bom discurso, não, de forma alguma. Mas é preciso, antes de mais nada, que você tenha a capacidade dada por Deus, pelo Espírito Santo, de viver esta palavra ao qual você tem aprendido. Então, duas coisas são importantes. Primeiro, conhecer aquilo que é a vontade de Deus, os seus mandamentos, a sua palavra, os ensinamentos de Jesus. E a outra coisa importante é você praticá-los, para que você seja considerado também como um bom construtor. Alguém que soube edificar a sua casa sobre a rocha, que é Jesus. Se você fizer isso, você vai ser bem-sucedido nesse seu desenvolvimento da vida cristã. Mas se não, a ruína jaz à porta, porque quando as intempéries vierem, o vento, as chuvas, as dificuldades, essa casa não vai estar firme, porque ela não está sobre a rocha. Ela não está fundamentada naquilo que são os ensinamentos e os preceitos de Jesus. Esta é a palavra que eu deixo para você hoje como lição da nossa EBD, que você possa realmente aprender isso. Conheça, mas pratique. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe todos vocês.